eu quero mandar um beijo pra Terezinha Amaral. Terezinha, meu amor, um beijo pra você, tá? Que tá participando com a gente aqui do Mais Saudável Oficial. E a Sandra também, que é sempre tão querida. Ô, Sandra, meu amor, um beijo. Muito obrigada aqui. Elas estão falando que o programa tá demais. E tem pergunta da Terezinha aqui, que daqui a pouquinho eu vou conversar com os especialistas. Fica ligada aí, tá? Terezinha, não descola, não. Porque agora a gente vai conversar com ele, o nosso cardiologista, nosso doutor Coração, doutor Ney Carter. Ele já está aqui através do Skype. Muito boa tarde, doutor Ney. Como é que vai o senhor? Muito boa tarde, Cícia, e aos telespectadores do seu fantástico programa. É um prazer estar com você mais uma vez. Prazer é sempre nosso, doutor, em recebê-lo aqui através do Skype ou então aqui no nosso sofá. A gente adora quando você chega, porque a gente gosta de saber todas as novidades a respeito aqui do nosso coração. A gente quer cuidar muito bem do coração. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer logo de cara é o seguinte, doutor, o consumo dos embutidos aí faz bem para o nosso coração? Olha, Cissa, esse é um assunto, um tema muito interessante que você está abordando. O que o nosso telespectador tem que saber são dois aspectos. Primeiro, dentro de todos esses embutidos, existem duas substâncias que nós vamos chamar resumidamente de nitrosaminas. Essas substâncias, elas têm um apelo muito grande por alteração do DNA. Em muitos casos, muitos estudos já estão mostrando que elas podem produzir câncer, essas substâncias. Existem estudos mostrando, inclusive, que os corantes utilizados em muitos desses produtos produzem alteração em crianças de atenção, déficit de atenção. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é no sistema cardiovascular. Estas substâncias, todas juntas, produzem um aumento de uma outra substância no nosso sangue, chamado timal, que é trimetilamina oxidada. Esta substância, especificamente, que vem da origem da carne e de alguns outros produtos animais, ela favorece o entupimento das artérias. Você, se observar, o índice de infartos aumenta muito em fins de semana prolongados. Isso tem a ver com o aumento da ingesta, com o sedentarismo, com doenças que a pessoa já tem, são doenças pré-existentes e que acabam sendo precipitadas por alguns hábitos. Esta substância que eu falei para você, o timal, tem sido muito estudada e vai ser logo um marcador, um exame que nós vamos pedir, como pedimos o exame do colesterol. Então são dois aspectos importantes: corantes, substâncias que podem produzir o câncer, e o outro aspecto, a quantidade de inflamação que essas substâncias vão produzir no final. Sem falar no sal, na quantidade de sal, de glutamato monossódico, que vai aumentar a hipertensão, sem falar na gordura saturada que está dentro dessas substâncias, do aumento do ácido úrico, que é um fator de inflamação e é um marcador da doença cardiovascular. Doutor, a gente aqui hoje está tentando mudar os hábitos, né, de todos os telespectadores. Assim a gente faz todos os dias no nosso Mais Saudável. Se a gente despertar a consciência em um telespectador, para mim, para todos os especialistas que participam do programa, para minha equipe, eu acho que já é missão cumprida. Quando um paciente chega no seu consultório e diz: doutor, eu tenho que cuidar do meu coração muito bem cuidado, eu sei, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem, mas eu não consigo largar aquele salaminho, eu não consigo largar aquela linguiça, eu não consigo largar aquela mortadela. Que conselho o senhor dá a esse paciente? Porque eu gostaria que entre na casa e na consciência de todos os nossos telespectadores. Então, é uma ótima pergunta, Cissa. Veja bem, primeiro passo, nós não podemos tirar a esperança, o ânimo de nenhuma pessoa. É fundamental o comprometimento, essa parceria, essa relação entre o médico e o paciente. Então, nesse caso que você está citando, que é um ótimo caso, o que eu faço? Primeiro ponto, temos que dividir como é que é a dieta dele. O que faz ele se alimentar dessa forma? Aí a pessoa se explica. O segundo passo é tentar uma substituição menos tóxica no caso.
Então, se ele gosta do salaminho, ele gosta de comidas salgadas, apetitosas, com um gosto mais forte. Então, nós temos que trabalhar esta ideia, trazer o nutricionista junto, trabalhar essa ideia do condimento que faça menos mal a ele, algumas substâncias que deem gosto a ele. O segundo passo é imediatamente colocar dentro da consciência dele o malefício da substância e que eu sou parceiro dele no tratamento. Porque se ele se sentir desapoiado, ele desiste. Como qualquer outro vício, como o fumo, a droga, qualquer outra coisa. O médico é um profissional de saúde. Ele funciona como um apoiador do estímulo à melhoria da saúde. Então, ele pode não gostar do que o paciente está dizendo, ele pode não concordar, ele pode dizer a ele tudo que tem de linha de orientação de sociedade médica do mundo, mas, primeiramente, ele é um profissional, um ser humano que tem que estar apoiando o paciente a tirá-lo daquela situação. Eu chamo isso tirar o paciente do lodo. É isso aí, o senhor sabe fazer isso como ninguém. Doutor Ney, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Hoje, através do Skype, eu espero o senhor aqui no estúdio próximo, logo, porque eu adoro quando o senhor vem aqui. Muito obrigada por ceder uma parte da sua agenda, do seu tempo para conversar com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Cissa. Sexta que vem estaremos juntos. Ei, coisa boa! Beijo, ótimo final de semana. Um abraço. E até sexta. Nath, vamos ali então mostrar, já que a gente está falando dessa questão de despertar consciência, e aí o doutor Ney falou nada, né, nessa questão de ser tão radical, de tirar de uma hora para outra tal, mas vamos ver o que a gente pode substituir. Por exemplo, aqui a gente tem uma linguiça que todo mundo num churrasquinho de final de semana tá chegando, tá batendo na porta, vai lá, queima uma linguicinha, bota um limãozinho, uma farofinha tal, bem legal. Ok, a gente pode, por exemplo, substituir essa linguiça por uma linguiça suína, por uma linguiça de frango, ela é menos nociva? Depende, Cissa, vai depender muito de como é preparada. Então, a gente tem pessoas que fazem aquela linguiça caseira. Então, ela adiciona menos conservante, ela adiciona menos nitrito, ela adiciona menos nitrato, ela adiciona menos gordura. Então, depende muito também do fabricante. Ela vai ter um pouco menos gordura se ela for de frango, mas ela ainda está classificada dentro do embutido. Então, tá com vontade da linguiça, a gente come uns pedacinhos, mas a gente aproveita e come uma carne um pouquinho mais magra, a gente come uma salada para acompanhar e não faz um churrasco só de linguiça. Perfeito. E aí todo mundo sabe, né? Clássico, aquele sanduichinho de linguiça com vinagrete, né? Não precisa comer 3, 4 sanduichinhos também, né? Come um sanduichinho só, matou a vontade, legal. É que ela falou, faz uma salada gostosa, bem rica em verdura, verdes escuras e tal, e aí vai fazer menos mal, não é isso? Agora, quando a gente fala aqui do presunto, muita gente fala, eu larguei de comer o presunto, mas eu tô comendo agora Chester, o peito de peru, enfim, eles têm a mesma classificação, são embutidos da mesma forma, tem níveis de sódio proporcionais, concorda? Tem um pouquinho menos de sódio, um pouquinho menos de gordura, mas ele ainda assim é no classificado. Presunto ou no peito de peru ou no peito de frango defumado. Até o processo de defumação ele é cancerígeno, né? Então não é só o que a gente adiciona para preparar, é o próprio processo. Então o processo de defumar é um processo cancerígeno. Então vai escolher, eu vou tirar o presunto, vou colocar o peito de peru? Ok, ficou menos pior, mas ainda não está no 100%. Então a gente vai melhorar, a gente adiciona um tomatinho, a gente adiciona uma alface, a gente adiciona uma rúcula, para a gente melhorar a questão da oxidação e ofertar vitaminas e minerais que muitas vezes a gente não tem aqui. Tá, entre o presunto magro e o presunto gordo também, a gente deve escolher sempre o magro. magro, com certeza. Quantas fatias a gente deve colocar num sanduíche? No máximo 2. 2, gente. No não é máximo fazer aquele 2. sanduíche com 5 fatias, não. Às vezes eu vou à padaria e eu vejo o chapeiro lá fazendo. Acho lindo, né? Incrível. Mas ele coloca, tipo, um tantão assim de recheio. Eu digo, mas pra que colocar tanto recheio dessa forma? Então peça, faz com 2 fatias. E lembre-se, a Nath colocou aqui que a gente deve ingerir os embutidos 2 vezes na semana no máximo, tá bom? Hot dog. Todo mundo oferece pra família, pro filho. Você vai em festinha infantil, sempre tem um hot dog. É uma delícia? É uma delícia, sim. Mas consumir sempre com parcimônia. Eu devo optar pela salsicha de frango, pela de peru? Tanto faz, vai ficar bem parecido. Aí a gente tenta fazer um molho de tomate natural e ofertar antioxidantes. Tem até um estudo, Cissa, que mostra que uma salsicha consumida diariamente ou 2 fatias de peito de peru, a gente consegue aumentar em 42% o nosso risco de problemas cardíacos. Então é uma coisa que não dá pra gente consumir sempre.
Perfeito. Ó, a gente continua aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar do bacon, a gente vai falar do salaminho, mas nossa equipe foi para as ruas aqui da região e a gente quer saber o que a galera quer perguntar aqui para os especialistas. Pode chegar. Boa tarde, Cissa. Qual que é o tipo de embutido que é mais perigoso para a minha saúde? Boa tarde, Cissa. Pergunta, minha lindeza. Como ela chama? É a Lucimara. Aí a gente entra na questão da linguiça ou na questão da mortadela ou do salaminho que tem um teor de gordura maior. Essa questão do nitrito, do nitrato, além da questão da retenção, de provocar alguns processos cancerígenos, eles deixam um sabor muito característico e eles trazem com eles alguns outros conservantes durante esse processo de produção que o nosso fígado também não dá conta de metabolizar, de eliminar aquilo ali. Então, assim, dos piores, esses que têm a gordurinha aparente, são piores. Esse bacon tá com menos gordura aparente, mas às vezes ele tem só a pontinha aqui de carne e o restante gordura. Então, olhar o bacon, quanto mais carne, quanto mais vermelhinho tiver, tem um pouquinho mais de carne, mas também não se iluda, porque o nitrito e o nitrato, ele traz essa coloração avermelhada. Se a gente olhar em todos os produtos, eles têm uma coloração parecida. Doutor, teve uma época, doutor Sérgio, que eu conheci várias pessoas fazendo essa dieta mesmo low carb, rica em proteína, que o bacon virou a estrela, a grande protagonista na mesa mesmo dessas pessoas. Quais são os malefícios que ele traz a longo prazo? As dietas de moda que a gente fala, né, vem trazendo a filosofia do low carb, high fat, né? Quando na verdade a gente deveria procurar low carb, healthy fat, que seria da gordura saudável. Né? A partir do momento que a gente tem uma fonte de gordura, né? Não estou falando que condenando as gorduras de uma forma geral, mas a partir do momento que a gente tem uma fonte de gordura, como por exemplo no bacon, que tem todos esses malefícios que a gente falou, ainda a gordura saturada, né? O processo, né, de conservantes, tudo isso vai gerar um desbalanço no benefício que talvez essas dietas podem trazer, tanto por composição corporal, como para estilo de vida para essa pessoa, né? Então, assim, a produção, né, e a manipulação, né, desses alimentos é muito importante para a gente não generalizar e falar que bacon é bom para todo mundo, bacon emagrece, né, é substitutivo de outros alimentos, né, sendo que ele é considerado um dos embutidos que também vão gerar esses mecanismos inflamatórios aí danosos ao nosso organismo. Boa! Aí a gente tem o salaminho aqui, que a Nath acabou de falar, a gente falou desde o começo do programa que já está evidenciada gordura no salaminho, então se puder evitar, melhor, né, gente? Porque daí você... O salaminho, por exemplo, assim como a mortadela e a linguiça, são embutidos que a gente deve evitar, né? Principalmente porque tem essa gordura latente à mostra a todo momento. A gente evita, não precisa criar aquela preocupação, aquele desespero de, nossa, eu nunca mais vou comer e eu gosto. A gente não pode fazer da exceção a regra. Então, de vez em quando eu comer o meu salaminho, tudo bem, mas todos os dias, todas as semanas, 3 vezes no dia, aí é demais. É demais. Vamos ver a interativa? Vamos ver aqui junto, Nath? Pode colocar aí na tela pra gente ver, porque a gente tem a pergunta, né? A gente acabou de fazer essa questão pra você aí. Você tem o hábito de consumir embutidos todos os dias, diariamente, sim ou não? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Olha lá, você consome alimentos. A galera tá se manifestando, o sim tá ganhando, aí baixa um pouquinho, porque a gente sabe, né, que tem essa questão da praticidade, mas o que a gente quer despertar em você hoje é realmente a consciência de se alimentar de comida de verdade. Essa comida você pode, ó, enfiar a cabeça. Aquela comida, sabe, que a mãe que faz, que a avó faz, o arroz, o feijão, salada, legumes, uma carne magra, isso aí tá à vontade. Esses aqui, ó, exceção, tá bom? Me espera, eu vou e volto voando, tá?